Olá, bom dia. Mais uma vez, nós estamos aqui com a escola de oração. E hoje eu quero falar com vocês, é possível nós não sermos pegos de surpresa? É possível nós andarmos em vitórias, né? Muita gente hoje diz, mas a realidade é outra, a realidade bíblica é uma coisa, a realidade é outra. Mas eu quero dizer para você que Deus não planejou nenhuma derrota para você. Você pode pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e você não vai achar nenhuma situação onde Deus planejou uma derrota para você. Deus, ele não nos faria fracassar. Não é desejo dele que nós fracassemos. Deus não planejou nenhuma derrota para nós. Nós precisamos estar preparados. Um exemplo disso, do que eu quero falar com vocês hoje, é de Jesus Cristo. Ele era Deus? Sim, mas ele não agiu, ele não fez nada sendo Deus. Ele nasceu como homem, ele cresceu como homem, ele sofreu como homem, ele se decepcionou como homem, né? Até 30 anos, mais ou menos, ele foi simplesmente o filho do carpinteiro, obedecendo, trabalhando, ajudando. Mas aos 13 anos, ele subiu à sinagoga e, a partir de então, ele começou a questionar os autores da lei, começou a estudar, Hoje, muitas pessoas não têm essa disposição de aprender, não têm essa disposição de estudar, né? Nós estamos na geração instantânea, leite instantâneo, café instantâneo, tudo instantâneo. Mas a graça de Deus, nós precisamos nos preparar. A Bíblia diz que Jesus ele era cheio do Espírito Santo, e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas não uma experiência, ao contrário do que muita gente pensa, o Espírito Santo não é uma experiência emocional, onde eu vou arrepiar, onde eu vou chorar, onde eu vou correr, eu vou tremer. O Espírito Santo é Deus. Né? E antes de Jesus fazer qualquer coisa, né, ele teve que ser cheio do Espírito Santo, ele teve que cumprir a justiça. Né? A Bíblia diz que, em Lucas capítulo 4, que Jesus foi levado pelo Espírito ao Jordão, aonde ele foi batizado por João Batista. O batismo de João Batista era o batismo do arrependimento. E ele não queria batizar Jesus por isso, porque ele sabia que Jesus não tinha pecado. Como que uma pessoa sem pecado vai se arrepender? Mas Jesus, ele estava ali, naquele momento, ele estava assumindo os nossos pecados. Ele estava assumindo a condição de pecador para chegar diante de Deus e vencer. E a Bíblia diz que, ao ele fazer aquilo, ao ele descer as águas, quando ele saiu de dentro das águas, né, ele foi batizado com o Espírito Santo. Uma pomba veio sobre ele, o céu se abriu e Deus o reconheceu publicamente. E dali, então, Jesus foi levado ao deserto. Né? A gente vai dizer, foi para ser tentado pelo diabo. Não, Jesus foi para se preparar. E nós precisamos nos preparar para tudo. Uma pessoa para ser professor hoje, ela estuda em média de 12 a 14 anos. Uma pessoa para ser um médico hoje, 6 anos de medicina, mais algum pouco de tempo de especialização, dependendo da pessoa, quase uns 20 anos, 15 anos, 20 anos. Para se formar um engenheiro, de 5 a 6 anos, e mais um pouquinho. E espiritualmente também. Jesus, ele teve uma experiência. Muita gente confunde experiência com conhecimento teológico, com conhecimento emocional. Não, Jesus teve uma experiência. Ele foi batizado com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós seria batizado com o Espírito Santo e com poder. Que poder é esse? O próprio Deus. Poder para eu enfrentar as minhas mazelas. Poder para enfrentar as minhas fraquezas. Poder para enfrentar a minha incredulidade. Poder para eu suplantar a minha carnalidade. Jesus, ele não fez nada sem a direção direta e restrita de Deus. E nós também não podemos cair nesse erro. A Bíblia fala que ele teve uma experiência que lhe permitiu a detectar, a identificar e a neutralizar todos os ataques de Satanás.
Nós vemos hoje os crentes na igreja machucados, doloridos, contaminados, caídos, quebrados. Por quê? Tem um conhecimento teológico, teórico do Espírito Santo e tentam levantar suas vidas, tentam levar as suas vidas, tentam enfrentar Satanás na sua face, no seu braço de carne, na sua força física, coisa que não resolve. Jesus, ele foi para o deserto porque ele precisava se preparar. Outro que se retirou, que se isolou em Deus, foi Paulo. Quando ele se converteu, ele se retirou, ele foi para o deserto. Só depois ele voltou a falar com os discípulos. E hoje a gente escuta todo mundo, menos Deus. Moisés, quando para ele ter condições de enfrentar o faraó, ele se isolou, ele ficou com Deus lá no monte. E quando ele tinha algumas dificuldades no deserto, ele se isolou. Então nós precisamos ter, para a gente ter intimidade com alguém, nós precisamos de um lugar seguro, tranquilo, né? Separado. E para nós termos um contato com Deus, uma experiência com Deus, nós precisamos ter o nosso tempo. Jesus, ele teve uma experiência que deu condições de ele andar em total obediência a Deus. E essa geração que nós vivemos hoje, as pessoas não têm condições de obedecer a Deus. Deus fala assim, vai para lá. Mas para quê? Ó, não faz isso. Mas por quê? Mas eu senti, mas eu acho, né? Jesus, ele andou em 100% de vitória. E ele não era Deus, ele era homem. Jesus tinha vontades, ele sentia raiva, tristeza. Jesus teve uma experiência que deu condição dele identificar, neutralizar e expulsar os espíritos malignos. Jesus, ele teve uma experiência que ele permitiu abrir os olhos dos cegos, dos surdos. E hoje a gente escuta a pessoa assim, mas o meu ministério não é de cura, meu ministério não é disso. Não, a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, e Então, nós precisamos ter uma experiência que nos revele Deus. Uma experiência onde a nossa carne vá para o lugar dela e o Espírito vá para o lugar dele. Nós não podemos, a nossa força humana, tentar derrotar Satanás. Nós não podemos, a nossa força humana, tentar fazer nada. Porque Jesus falou, sem mim, nada podereis fazer. E para os discípulos disseram assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E daí, então, vocês serão minhas testemunhas. Jesus, ele enfrentou Satanás na plenitude do Espírito. E você, para enfrentar os seus problemas e vencê-los, você tem que enfrentá-los na plenitude do Espírito. Reserve um tempo no seu dia. Reserve um tempo para você meditar na palavra, para você orar, para você ponderar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, nós gostamos de estar no auge, gostamos de estar no meio, gostamos de ser notados, gostamos de ser paparicados, gostamos de ser convidados, gostamos dos tapinhas nas costas, mas nós vemos que a maior tática de Jesus, ele tinha momentos de isolamento. Neemias, para ele reedificar os muros de Jerusalém, ele teve momentos de isolamento. Esther, para trazer um livramento sobre Israel, ela teve momentos de isolamento. Daniel, ele teve momentos de isolamento. José também teve que passar por isso. Paulo, como eu já disse, também. E Jesus Cristo, nosso maior exemplo. Então, nós temos que abrir mão um pouco da nossa vida social, de vez em quando, que ela também é importante, mas gastarmos tempo meditando, nos alimentando da palavra de Deus, orando e esperando nele. Jesus enfrentou Satanás à plenitude do Espírito. Jesus, ele não ousou encarar Satanás antes do tempo e antes de ter passado por uma experiência. Jesus, ele esperou o tempo certo e ele esperou passar pela experiência do batismo com o Espírito Santo. A palavra experiência quer dizer algo encontrado, suportado ou vivido em termos pessoais. Você tem que ter uma experiência.
Eu passei quase 20 anos da minha vida sem comer feijoada, porque eu olhava aquela comida preta, aquela coisa esquisita. Falei, não quero. Depois, aos 21 anos, eu estava num lugar que não tinha o que comer, só tinha feijoada. Aí eu fui ver que eu passei 20 anos me privando de uma coisa. Tinha alguns legumes que eu não comia, porque eu achava ruim. Até que eu fui trabalhar no lugar, e ou eu comia, e eu vi que eu tinha perdido tempo. Porque quando você tem aquela experiência, ninguém tira de você. E Jesus, ele passou aquele tempo no deserto se preparando, ouvindo Deus, né? E quando o diabo chegou, Jesus não estava desmotivado, Jesus não estava desanimado, ele podia estar cansado, sim, 40 dias de jejum, mas ele não foi pego de surpresa. Tem muita gente que quando chega a situação, mas eu não sei o que fazer. E agora, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não sei, porque ele foi pego de surpresa. Outros estão machucados, foram machucados lá atrás, e não são curados, não são restaurados. Estão desiludidos, desanimados, alguns até desigrejados. Outros frios na fé, porque foram machucados. É importante que você, eu, nós entendamos que entre experiência e conhecimento há uma grande diferença. Podemos ler quantos livros quiser sobre o Espírito Santo. Podemos assistir quantos vídeos possíveis. Mas tem uma coisa que é a experiência diferente. Você que já se apaixonou, quando você nunca tinha se apaixonado, você ouvia os apaixonados falando, você não entendia. Quantas vezes você não chamou seu amigo de babaca? Quantas vezes você não zombou da dor do seu amigo apaixonado? Até o dia que aconteceu com você. Aí você entendeu. Você que é mãe, quantas vezes você não criticou a sua mãe quando você não era? Achava que sua mãe era ranzinza, pegava no pé, né? Que ela era autoritária, arbitrária, quadrada. E hoje você é mãe, e quantas vezes você já não se pegou pior do que a sua mãe? Tem até um zelo maior do que ela. Por quê? Você passou pela experiência de ser mãe. E quando nós passamos a experiência com o Espírito Santo, quando nós temos uma experiência marcante com o Espírito Santo, uma experiência de tal forma que Daniel ele não teve medo de ir para a cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram medo de ir para a fornalha. Paulo não teve medo de enfrentar o rei Agripa, não teve medo de diante do sinédrio, não teve medo, foi apedrejado, mas tinha uma força que empurrava Paulo. Pedro se sentiu indigno de ser crucificado, foi crucificado de cabeça para baixo. O que aconteceu na vida desses homens a ponto deles abrirem mão de suas próprias vidas? Uma experiência. Uma experiência. Você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. E essa experiência vai te preparar. Essa experiência vai te capacitar. Quando eu falo experiência, não é gritar glória a Deus na igreja, nem aleluia. Não, é você andar de acordo com o coração de Deus. Não digo que não vai ter pecados, não digo que você não vai ter falhas. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele consultava Deus regularmente. Davi dependia de Deus. Posso falar dos tempos contemporâneos? Catherine Kuhlman, a imensa MacPherson. Essas duas mulheres, elas eram detentoras da presença de Deus. Elas tinham uma experiência com o Espírito Santo. Catherine Kuhlman, ela chegava ao extremo assim de proibir que as pessoas se mexessem nos cultos para que não estragasse a atmosfera. Jesus teve uma experiência, e não foi uma experiência superficial. Não aceite ficar na superficialidade. E em Ezequiel, fala que o anjo pegou o profeta, mediu 1000 côvados, levou, foi medindo, até chegar num lugar em que ele não tinha condições mais de ficar em pé. O meu desejo para a minha vida e para a sua é que você tenha uma experiência de tal forma que você não consiga mais se controlar. Que você não consiga mais coordenar nada, porque nós gostamos de estar no controle de tudo. Né? Mas o Espírito Santo quer nos levar a níveis maiores de glória. O Espírito Santo quer nos levar a níveis maiores da presença de Deus. O Espírito Santo quer nos levar numa posição de conhecimento. E conhecimento é poder. Deus assim, mas recebereis poder.
em meu nome. Então, quando nós estamos cheios do Espírito, nós não andamos mais no eu acho, no eu sinto, no eu penso, no eu posso. Você fala assim, mas é que você está falando isso de novo, já falou em todos os vídeos. Que nós temos que aprender que nós não somos nada. Eu posso saber a Bíblia de cor e salteado, mas sem a unção. A Bíblia diz dela mesmo que a palavra mata, mas o Espírito dá vida. Mas o Espírito sem a palavra se torna fanatismo também. Os dois extremos são perigosos. Então Jesus, ele levantava bem cedo, a sós. Algumas vezes ele levava Pedro, João e Tiago para orar. Mas você vê que na maior parte, Jesus orava sozinho. E a Bíblia diz assim, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você e ora em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O Espírito Santo não é uma pomba, mas é delicado como tal. O Espírito Santo não é fogo, mas ele tem poder como tal. O Espírito Santo é Deus. É o próprio Deus. E o que a Bíblia diz dele? A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas a Bíblia também diz que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Ele estava ali, esperando. Até que Deus começou a profetizar. E quando Deus começa a profetizar, Deus começa a ordenar, as coisas começam a acontecer. Talvez a sua vida esteja um buraco negro, talvez a sua vida esteja um caos, talvez a sua vida esteja em trevas, talvez cheio de problemas, dívidas, problemas familiares, emocionais, espirituais, profissionais, eu não sei, mas você não está só, porque o Espírito Santo ele está ali, pairando sobre a sua vida, esperando que alguém diga, ou você diga alguma coisa, isso que é muito perigoso. Na hora da raiva, nós falarmos qualquer coisa, nós tomamos atitudes precipitadas. Eu aprendi na ortodontia a não fazer um plano de tratamento de cabeça quente nem cansado. Eu aprendi quando chega um paciente no final do dia, não faz nada naquele dia, manda voltar, pega a documentação e no outro dia você planeja. E nós temos o lado de estar cheio de razão, eu tenho razão, eu quero fazer, e com cabeça quente vai lá e faz, coisa que depois nós chegamos a nos arrepender e algumas nem conserto tem. Jesus, ele sabia quem eram os discípulos. Tinha Pedro, que o negou. Tinha Tomé, que não acreditou nele. João, que o amava e correu pelado na hora da sua prisão. Tinha rancor, desconfiança, insegurança entre os discípulos. E Jesus os mantém junto e fala assim, ó, fique em Jerusalém. Ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos. E quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará. É ele que vai guiar, é ele que vai dirigir. Eu vejo gente, não, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Eu perguntei, Deus? Não, não tem Deus, eu estou decidindo, eu acho que vai ser bom. Não, Jesus falou assim, ó, espera até que ele chegue. Talvez você está aí para tomar alguma decisão da sua vida, eu digo para você, espere até que ele chegue. Ah, mas eu já falo em línguas. Mas você sabe se a sua experiência é superficial, mediana ou profunda. A presença de Deus nos dá segurança. Ele falou assim para Moisés, quando Moisés falou assim, eu não saio daqui se a tua presença não for comigo. E Deus falou para ele assim, a minha presença te fará descansar. Então, quando nós estamos na presença, nós descansamos, nós confiamos, nós somos ousados, nós temos energia, gás, disposição para ir para cima. Mas quando nós estamos ausentes da presença de Deus, o pecado, a carnalidade toma conta. Nós precisamos de uma experiência. Para quê? Para cumprirmos o que Deus nos chamou. Talvez você está sentado no banco da igreja, ou talvez até pensando em sair da igreja, ou talvez esse vídeo vai chegar até você e você já saiu da igreja. Porque igreja tem panelinha, tem a panelinha do louvor, tem a panelinha disso, a panelinha daquilo, e não sobrou espaço para você. Talvez aquilo que você queria dentro da igreja não é o que Deus tem para você. Talvez você queria fazer parte de alguma coisa que Deus não quer aquilo para você. Deus quer, ele tem um propósito, ele tem um plano, e você tem que fazer a prática.
Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo para que ele pudesse cumprir o que Deus tinha para ele. Talvez você está dentro da igreja frustrado, desanimado, deslocado, porque você está alheio ao que Deus tem para você. Você está distante do plano que Deus tem para você. Mas como que eu vou saber? Você me pergunta. Vai para a oração. Entra no teu quarto. Se você gosta de ir para o monte, vai para o monte. Quando eu me converti, eu passava dias aqui num pasto perto da minha casa, com um irmão, e ele passava aqui, e a gente passava horas orando no meio daquele pasto. Quando eu estudava na Unicamp, na hora do almoço, eu saía do almoço, em vez de almoçar, eu ia na casa do irmão, no Morro Azul, nós passávamos horas orando ali. Eu sempre tive mentores, tive o Guinho, que hoje é pastor do São Manuel, os meninos da equipe do Culto Ar Livre. Eu conversava muito com a pastora Osaide, muito com o pastor Ciro, com alguns pastores. Eu sempre procurei ouvir, estar perto e ouvir quem tinha tido essa experiência e quem tinha intimidade com Deus. Você e eu, nós somos a resposta para essa geração. E você que é jovem, abaixo de 20 anos, 25 anos, você ainda é mais útil do que eu sou um dinossauro já, sou do século passado. Você tem a linguagem certa para conversar com a juventude dessa geração. Você sabe o que interessa, o que não interessa para eles. Você é a voz profética. Então, muitas vezes você está desanimado, está cansado, né? Pensando na namorada que não vem, né? Ou na namorada que já foi, né? E agora o que vai ser da minha vida? Gasta tempo com Deus. Pergunta para Ele assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual é o teu plano de verdade para mim? Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Paulo sabia o que ele tinha que fazer. Pedro, quando ele teve uma experiência, ele sabia o que ele tinha que fazer. Quando o céu se abriu e Deus o reconheceu publicamente, o Espírito Santo vem e leva Jesus no deserto para que ele se preparasse. E quando o diabo chegou, ele estava preparado. Ele estava firme. Ele encarou o inimigo frente a frente. Quando você tem uma experiência com Deus, você encara o inimigo, as dificuldades, os ataques, frente a frente. Você passa a ser um conquistador espiritual. Você deixa de ser um frequentador de igreja. Deixa de ser aquele irmão que vai na igreja porque ele toca, porque dá aula, e passa a ser uma pessoa que faz a diferença. Mas como que eu vou fazer isso? A oração e o jejum. A oração e a leitura da Bíblia. A oração e o trabalho. Oração, orar, falar, ação, agir. Você lê, medita, toma posse da Bíblia e age. Você ora, lê, medita, tem a revelação da palavra e age. Você ora, jejua, lê, medita e age e Deus opera. Então, você precisa ter uma experiência. Clame ao Senhor. Busque a Deus para que você tenha uma experiência. Para que você tenha... O pastor Ciro Pereira do Lago, ele dizia da experiência de quando Deus falou com ele. Ele estava no viaduto do chá, na rua. E Deus move sobrenaturalmente sobre a vida dele, 20 e poucos anos. Dali a pouco alguém chama ele para dar um testemunho numa célula, um grupo familiar, sei lá o nome que quiser dar. E ele se sente pouco à vontade. Ele se retira, vai para um lugar isolado e ora por algum tempo, vem embora, não estava bom, ele volta. Ele falou que repetiu isso 3, 4 vezes. E à noite, quando ele foi simplesmente dar um testemunho, uma senhora cega passou a enxergar. E ali Deus começa a fazer. Pastor Osaide, posso falar de Charles Finney, posso falar de Spurgeon, posso falar de um monte de gente, mas eu quero um dia ouvir a sua experiência. Eu quero ouvir o seu testemunho.
Eu quero que você se mergulhe naquele rio da vida que é Jesus, conduzido pelo Espírito Santo. E você deixe ser conduzido pelo Espírito ao seu deserto. Cada um tem o seu, mas em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de se queixar, que você se dobre, que você deixe com que o Espírito Santo. E a vez que quando Jesus ele foi cheio do Espírito Santo, que ele venceu Satanás, que ele derrotou o diabo, ele tomou posse daquilo que Deus tinha. E quando ele desce do monte, a fama dele correu por toda a circunvizinhança. Ele orou para separar os discípulos. Ele treinou aqueles discípulos. Jesus, ele se preparou durante quase 30 anos para viver 3 anos e meio de ministério. Para dar tudo o que ele tinha. Para conquistar a minha, a sua e a nossa vitória. Essa é a mensagem de hoje. Que você se prepare e que você busque uma experiência. Que você clame ao Senhor. Que você se coloque diante dele. Espere. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. E me tirou de um charco de lodo e colocou sobre uma rocha firme. Moisés, Deus queria que desse alguma coisa. Eu não saio daqui se a tua presença não for comigo. Aí Deus promete para ele, minha presença tem para descansar. Aí Moisés vai assim, mostra-me a tua glória. Sempre mais. Queira mais. Queira mais. Seja persistente e resiliente como Daniel. Os amigos correram, foram embora. Ele ficou sozinho, ficou doente, caiu de cama. Mas ele não abriu mão até que o anjo chegou e trouxe a resposta. Houve um dia que José acordou na cadeia e dormiu no trono, porque ele foi resiliente, ele teve uma experiência. E Jesus disse, Pai, está consumado. E essa palavra, está consumado, diz respeito a mim e a você. Eu quero orar por você. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja cansado, pensando em sair da igreja. Talvez você está até na igreja, mas está de namoro com o mundo. Eu conheço músicos que tocam na igreja, vai tocar no barzinho, vai tocar, fazer show na noite, e acham que não tem problema, não tem problema, né? Escolhais hoje a quem servais. Porque, como diz aquele hino, quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Eu oro para que você tenha uma experiência, e que o Espírito Santo venha sobre você, que o Espírito Santo venha te envolver de uma tal forma que você esteja imerso naquele rio, quando o profeta disse que não deu mais tempo, não deu mais pé, ele teve que sair nadando. Que você venha ter uma experiência, que venha abalar suas estruturas. Eu quero orar por você. Curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu coloco quem está assistindo, aonde esse vídeo chegar, que as pessoas venham acordar para ti, e venham desejar a ter uma experiência com o teu Espírito. Espírito Santo, batiza-os, renova-os, fortaleça-os, anima-os, como a tua palavra diz que o Senhor sempre faz. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Levanta um exército de pessoas cheias da tua graça, preparadas, destemidas, encorajadas com a unção do céu. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangular, tenho a Catedral Ebenezer, às terças e domingos, aqui ao lado do antigo campo da Inter, do Rua Doutor Trajano, 1500, centro, né, em Limeira. Nós estamos ali no Rubi, Lauro Coroa da Silva, 6073, Morro Branco, também ali do lado do centro comunitário, e tem mais 41 congregações em toda a cidade. Se você não gosta da quadrangular, sem problema, né? Procure uma igreja onde a Bíblia é pregada, onde o Espírito Santo é reverenciado, é honrado, e Jesus Cristo seja o Senhor. Eu convido você a estar quinta-feira com a gente. Nós vamos ter, na Noite dos Milagres, a presença do pastor Geraldo Dinardi, um homem muito usado em curas. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.